Olá, você já ouviu sobre reforma protestante, sobre a história da igreja? Você é cristão? Se você é cristão, você precisa saber um pouco da história da igreja, da sua história. E eu tô aqui para te ensinar um pouquinho. Você já deve ter ouvido esses nomes: João Calvino, Jerônimo, Savonarola, John Hus, John Wycliffe e com certeza Martinho Lutero, nomes muito importantes na reforma da igreja, da nossa fé. E eu vou falar das 5 solas que foram a base de toda a reforma protestante. Foi através dessa base que Martinho Lutero escreve as suas 95 teses. Essas teses foi colado lá na porta da universidade na Alemanha, onde Martinho Lutero era professor. A sola Fide foi a primeira sola em que foi baseada a reforma. A sola Fide quer dizer somente a fé. Somente a fé pode salvar o homem. A salvação, ela é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. A segunda sola em que se baseia a reforma da igreja é a sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura. Naquele período, a igreja ela se colocava como maior autoridade sobre a vida dos fiéis. O Papa era colocado também como autoridade máxima, autoridade divina sobre a vida das pessoas. E a sola, somente a Escritura, diz que a Escritura Sagrada é a única que pode pautar, direcionar a vida do cristão, daquele que serve a Deus. Então, a Escritura Sagrada é a autoridade maior sobre nós, e não um sistema, não uma igreja, e muito menos homens. Então, nada de homens. A outra sola é a sola Christus, que quer dizer somente Cristo. Nesse período em que a igreja romana assolava as pessoas, oprimia as pessoas, o Papa ele se coloca como o intermediário entre o homem e Deus. A igreja romana ela assume o papel de Jesus na vida das pessoas e assola somente Cristo, diz que só Jesus Cristo pode salvar o homem. Nada de pastores, nada de papas, nada de sistema, somente Jesus Cristo. E Lutero usa o versículo 12 lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde ele pauta essa sola. Lá está escrito que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. E a outra sola, chamada de sola gratia, que quer dizer somente a graça. Naquele período, a igreja oprimia as pessoas, dizendo para elas que se elas não comprassem, se elas não pagassem pela sua salvação, elas iriam para o inferno. Elas seriam condenadas. E para evitar isso, a igreja oprimia as pessoas, colocava medo sobre os seus fiéis, dizendo que eles precisavam comprar um pedacinho no céu, comprar a sua salvação. E a sola gratia, ela diz que somente a graça salvadora e redentora na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo pode salvar o homem pecador, pode redimir o homem pecador. Lutero usa Efésios capítulo 2, onde está escrito que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, não há esforço humano capaz de salvar o homem. O homem não pode ser salvo por mérito próprio, por justiça própria, por penitências, por pagar indulgências. O homem só pode ser alcançado
pela graça de Deus, pela graça de Cristo. A última sola, conhecida como sola Deo Gloria, diz que a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Não glória a homens, não glória a líderes, não glória a um sistema, não glória a nenhum tipo de outra coisa que não seja Deus, o Criador, aquele que nos fez, que nos criou, certo? Então, lembre desse dia, que é um dia muito importante para a história da igreja, para nós que somos cristãos, porque foi o dia que nós ganhamos liberdade para cultuar a Deus, liberdade para amar a Deus, para expressar a glória, a honra, a pessoa de Deus. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre as 5 solas que foram a base de toda a reforma. E comemora esse dia, é um dia em que nós devemos nos alegrar, porque foi quando nós recebemos a liberdade para cultuar a Deus, para sermos livres.